Há poucos dias postei no Facebook uma frase assim: nem mérito nem culpa. O mérito ou a culpa são do acaso e do mundo, que foram generosos ou adequados com você, meu querido. Bom, o que eu estava tentando dizer com essa frase? Eu estava tentando dizer que não somos culpados ou não temos mérito por ser o que somos. Penso que o conceito de culpa ou mérito se aplica mais a situações específicas onde uma pessoa é diretamente responsável por ações específicas e interações específicas. Nesse caso, você atribui responsabilidade jurídica, você atribui algum tipo de responsabilidade que é necessário se atribuir por questões práticas e porque, de fato, quem está ali mais diretamente envolvido, quem diretamente provocou uma determinada ação, foi a pessoa X, logo a ela pode ser atribuída a responsabilidade, a culpa ou o mérito. Contudo, quando estamos falando de nós mesmos nesse sentido um pouco mais existencial, da responsabilidade pelo que somos, creio que não dá para se atribuir aí no caso mérito ou culpa ao que somos. Não temos mérito nem culpa em relação ao que somos. Porque se formos adentrar a cadeia de determinações, a cadeia de causas, segundo um princípio racional da razão suficiente, chegamos a um ponto onde não há relação quase que alguma com o próprio sujeito. O que temos é uma parte enorme do acaso, da sorte, e outra parte que é muito grande das determinações que diz respeito ao como o mundo acaba produzindo o que somos. Como que cabe aí, então, no caso, ao ambiente, um papel enorme na determinação do que somos. Claro que na determinação do que somos temos uma hereditariedade e temos o papel do ambiente. E esses dois fatores são muito importantes na formação do que somos, assim como a própria cultura. Então haveria três eixos. O eixo da história pessoal, das interações mais imediatas, que são as interações com os pares na família, de onde proveniemos principalmente. Essas interações mais imediatas, elas marcam a ontogenia, a nossa história ontogenética, a história de vida. O segundo eixo, então, é a filogenia, a qual demarca a nossa hereditariedade, a história da nossa espécie, a nossa história evolutiva, assim como a contribuição genética para sermos o que somos. E o terceiro eixo seria o eixo cultural, da cultura, das práticas dos grupos e como as práticas grupais nos grupos nos quais estamos inseridos, sejam num nível um pouco mais imediato ou num nível um pouco maior, quando pensamos numa cultura como um todo, na cultura, por exemplo, cultura brasileira, na cultura judaica, na cultura cristã. Quando pensamos nesse nível maior, mas podemos também pensar em nível um pouco mais micro, que no caso aí corresponde a culturas, microculturas de famílias, microculturas de pequenos grupos, uma microcultura dos pares, mas nós temos aí no caso também um eixo de determinação aí que é o chamado eixo cultural. Então, nesse sentido, não há simplesmente como falarmos em responsabilidade pelo que somos, porque somos determinados por instâncias outras, exteriores a nós, instâncias as quais não controlamos. Se pensarmos segundo essa perspectiva, que é uma perspectiva adotada por diferentes abordagens no campo científico. É inclusive hoje muito adotada para se pensar o que é a personalidade de cada um de nós e estamos aí no caso nos referindo ao que somos. Estou colocando na descrição e nos cartões alguns vídeos, alguns links para a sua leitura, para a complementação. Tem inclusive um vídeo também do canal Nerdologia. Eu também gostaria de falar do campo das psicoterapias e como essa questão das responsabilidades se está relacionada a esse campo. No caso, quando estamos falando de psicoterapia, há volta e meia um discurso de que o sujeito tem que se responsabilizar, de que ele é responsável, de que é necessário isso em psicoterapia. Faz sentido, é necessário que a pessoa reconheça a sua parte dos problemas que ela vem vivenciando e como ela participa dos problemas que de fato vem afetando. Contudo, afirmar que somos totalmente responsáveis por tudo o que nos ocorre, pelo nosso destino, como muito comumente é possível se observar em literatura de autoajuda ou em afirmações de cunho mais de autoajuda, eu acho que não faz muito sentido esse tipo de afirmação,
porque não tem correlação nenhuma com os eixos de determinação, inclusive eixos que são mais aceitos no meio científico. Então a questão da responsabilidade é que para ações mais específicas e a questão da responsabilidade direta, imediata, claro, nós podemos aí observar responsabilidades. De fato, foi aquele sujeito quem atirou, foi aquele sujeito quem agrediu, foi aquele sujeito quem disse isso, aquilo e aquilo outro. Tudo isso é possível de se delimitar. Contudo, voltando ao que estou afirmando desde o início, a questão da nossa personalidade, do que somos, aí já fica muito mais complicada esse tipo de afirmação acerca das responsabilidades, ou da culpa ou do mérito. No final das contas, somos todos vítimas da existência. No final das contas, ninguém pediu para nascer, ninguém pediu para existir. Contudo, voltando novamente para a questão das psicoterapias, do campo da psicoterapia, é importante que de alguma forma o sujeito também, em psicoterapia, não somente se vitimize, porque ele pode começar a, de alguma forma, a atribuir responsabilidade para outras pessoas para essas ações mais específicas, mais imediatas, as quais ele pode sim tomar em algum momento, em alguma medida, para si mesmos. Alguma parte, em muitos aspectos, cabe à própria pessoa, porque para ela mudar, ela precisa de alguma forma pensar em qual momento ela tem responsabilidade ou não, e qual é a parte que ela está tendo. Ela sofre, claro, pode ser vítima de relacionamentos abusivos, pode ser vítima de ações de outras pessoas, contudo, cabe muitas vezes em psicoterapia, em boa parte das vezes, ela pensar qual foi a parte dela e como ela pode mudar para não viver novamente o que ela viveu antes. Então é importante também esse tipo de posicionamento. Lembro inclusive do posicionamento de um amigo quando ele já havia enfrentado e havia superado alguns problemas, e eu estava enfrentando isso há mais de 20 anos, e ele chegou até mim falando do que ele já havia superado, uma pessoa que havia passado por muitos problemas profundos, desafios enormes, com muitas privações na vida, muitas dificuldades, e esse amigo, me vendo também em dificuldades, ele chegou a falar para mim, chegou a falar uma frase que me marcou e que era mais ou menos assim: se você não fizer algo por você, Adriano, ninguém vai fazer. Então, a questão da responsabilidade, inclusive no campo das psicoterapias, quando percebo que há muita vitimização, quando aparecem pacientes que simplesmente já estão nesse ponto de não querer assumir parte de nada, não querer tomar as rédeas de nada, não querer ser ativo no papel, na interação dele com as outras pessoas, quando percebo que o cenário está mais ou menos assim, dominado por vitimização, acho que essa frase cai muito bem, costumo deixar essa frase, costumo enunciar essa frase para que a pessoa, o paciente no caso, pense a respeito e comece a adotar isso um pouco para a sua vida. Se você não fizer algo por você, ninguém vai fazer. Então por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Obrigado por sua audiência e até a próxima.